meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast Mais Fute, o seu encontro semanal com o mundo da bola. Eu sou o Léo Abrantes e eu estou ao lado do meu grande amigo Ramon Araújo. Tudo bem, Ramon? Tudo bem, Léo, tudo bem. Muito agradeço desde já, né, a participação de todo mundo que tá aqui com a gente no nosso queridíssimo Mais Fute, nosso podcast, claro, para sempre trazer do melhor conteúdo do futebol brasileiro, futebol internacional, aqui para você que acompanha todas as terças, mas agora nessas semanas, de vez em quando, num outro dia da semana, né, Léo? O importante é que toda semana tem Mais Fute aqui para você. Falta. Então, o conteúdo de qualidade sobre futebol com os melhores apresentadores aqui da Paraíba. Né? Disparado. Não tem concorrência. E se tiver concorrência, a concorrência vai se lascar. Exatamente. Essa é a confiança que a gente tem. Sabe uma coisa que eu percebi também, Ramon? Diga aí, Léo. Que qualquer coisa, às vezes, que eu falo, você responde, é verdade. Você acabou de fazer. Você acabou de fazer. A razão pelo qual isso acontece eu não vou saber explicar, mas falar esse é maravilhoso sempre. Eu acho que tem uma boa sonoridade. É melhor do que você falar pode ser, né? É verdade. Mas aí, realmente, eu não tinha percebido isso, viu? Pode ser um vício de linguagem, olha só. Exatamente. Vamos aproveitar aqui nesse começo de podcast, né, Ramon? Pra dar os parabéns pro campeão do mundo sub-20, né? Exatamente, o Uruguai. Bateu o Casadei. Foi. O Casadei. Como que é o nome dele? Você aprendeu a falar? Cesare. Eu falei da outra vez. Casarré, Casadei. Meu Deus do céu. Vala-me Jesus Cristo. Como é o nome daquele? Juliano Casarré? Pensei, eu acho que eu confundi ele com o ator global, viu, Léo? Mas aí, tá, enfim. Cesare Casadei. Agora aprendi, né? Exatamente. Um dos destaques, inclusive, apesar da Itália não ter vencido o Mundial Sub-20, continuou sendo um dos destaques da competição. O moleque é muito bom de bola. E o Uruguai campeão, muito bacana a gente ver uma equipe aí da América do Sul sendo campeã, né? Isso reforça, Léo, eu vi isso inúmeras vezes aí ao longo da semana. O pessoal pegando aquela fala do Mbappé, que o Mbappé falou que o futebol sul-americano não está no mesmo nível do futebol europeu. Aí o que é que aconteceu? Quem é o atual campeão olímpico? O Brasil. Quem é o atual campeão da Copa do Mundo? A Argentina. Quem é o atual campeão da Copa do Mundo Sub-20? A Argentina que Uruguai. Venceu a França dele. Exatamente. E agora Mbappé, que provavelmente vai sair do PSG, né? Então, eu acho que o PSG talvez negocie ele ainda na janela do final do ano, pra conseguir ter o lucro. Mas acho que ia ficar muito, muito feio, sabe? Porque ia ser um clima horrível. Pois eu não sei como é que vai ficar a situação do Mbappé. Acho que o PSG tá caindo pros pedaços, viu? Exatamente. E as contratações... foi embora. Pelo menos as contratações que estão sendo feitas até agora, nenhum nome muito estrelato, como a gente vê nos últimos anos, grandes nomes chegando na equipe do Paris Saint-Germain. O que eu acho bom, né? Eles finalmente tinham que mudar a postura. Não tem como, não é sustentável. Eu acho, exato. Você manter um time com Mbappé, Messi e Neymar. Exato. Eu acho que faltou ali um planejamento para saber montar o plantel, porque dinheiro tem para gastar, mas eu acho que não teve uma estratégia, por exemplo, como nós tivemos no Manchester City. Exatamente. Manchester City que finalmente ganhou a sua Champions League e resultado de anos de trabalho, como a gente falamos, todo um planejamento, investimento foi feito, isso aí não pode se negar, mas premiado finalmente com o título que eles tanto buscavam. Exatamente, Ramon. E no programa de hoje, o que nós teremos para que o nosso querido ouvinte, telespectador, o que vamos abordar de hoje, Ramon? Então, hoje no nosso programa a gente vai falar sobre, claro, os nossos clubes paraibanos. Nós tivemos rodada aí no final de semana, tanto da Série C quanto da Série D, mas o foco hoje vai ficar na Série D, porque tá um embolado ali os clubes paraibanos. Tá uma loucura. Tá o Souza com 12 pontos na terceira colocação, Campinense com 10 pontos na quarta, Nacional de Patos com 10 pontos na quinta, e aí começa agora o retorno da Série D. Exatamente. Será que o Campinense vai conseguir subir para a Série C esse ano? Será que o Souza sobe? Será que o Nacional de Patos sobe? A gente vai discutir isso hoje no nosso queridíssimo Mais Fute. E além disso, a gente também vai falar sobre futebol nacional, né? Isso, Léo? Com certeza, com certeza. A gente vai falar sobre uma das equipes aí que gerou muito assunto nesses últimos dias, que é o Atlético Mineiro, o galão da massa. O galão da massa. Você conhece aquele famoso vídeo de um cantor? Que ele faz um cover do Michael Jackson. Do Clube Atlético Mineiro. Maravilhoso. Cantando o hino do galo, dançando Beat It, de Michael Jackson. Maravilha, Nossa, maravilha. E com os dançarinos também, no meio da rua.
uma produção assim impecável. Nós somos o Clube Atlético Mineiro. Lutamos com muita raça e emoção. É maravilhoso. Quem não viu esse vídeo, procura aí. Exatamente. Michael Jackson do Galo. Galã da Massa Galã tem da muito Massa. carisma. Mas a gente vai comentar aqui sobre o Eduardo Cudê, que decidiu sair da equipe. E, né, ele pediu demissão do Atlético Mineiro. Não foi o Atlético que demitiu ele. E parece que tava tudo bem. O Atlético Mineiro tava na 4ª colocação. A equipe tava com 8 vitórias nos últimos 10 jogos. E o Cudê resolveu sair da equipe depois do empate contra o Bragantino no Mineirão. Então a gente vai discutir um pouco sobre a temporada do Atlético Mineiro. É uma equipe que tem muitos assuntos. E aqui a gente vai abordar todos eles numa análise aqui, ó, incrível. Já tô adiantando. Supimpa. Com certeza. Completa. Lembrando que o podcast aqui, o Mais Fute, está disponível aí no Spotify e no YouTube. Então, não perca, toda terça-feira. Hoje está saindo às quartas, mas toda terça-feira, às 4 horas. Então, não esquece de seguir a gente no perfil do Spotify. Você pode estar encontrando aí pela descrição. Se você estiver ouvindo por aqui, já comece a seguir. Também você pode se inscrever no canal da Mais TV, que tem Mais Fute e tem programa. Nós temos o Hora H todos os dias, aí de segunda a sexta. Nós temos o Hora H sempre às 18 horas, com nossa queridíssima dupla, o Aaron Cid e o Alisson Bezerra, fazendo essa duplinha aí, sempre trazendo o melhor do conteúdo informativo do estado da Paraíba, às 18 horas, aqui no canal do YouTube da Mais TV. A gente sempre agradece, claro, o espaço cedido pela Rede Mais, que sempre proporciona aqui, para que a gente possa produzir esse conteúdo de Com certeza, muita qualidade, né, para quem assiste. Exatamente. Aqui é mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol. Esse é o Mais Fute, bora começar. Simbora. Olha, vamos começar pela Série D. Porque Beleza. Eu acho que deve ter algum torcedor do Souza que perdeu os cabelos nessa última partida, né? Sem sombra de dúvida. Enfrentava um dos piores times da Série D, que é o Iguatu, né? Tava antes... Perdeu pro Globo, que consegue ser pior que o Iguatu. Mas olha só, um detalhe importante é que o próprio Iguatu, na partida anterior à partida contra o Souza, teve uma vitória gigantesca contra a equipe do Campinense. O Iguatu ganhou por 3-1 do Campinense. Vitória importante, inclusive, que aí... Foi o que tirou da zona dali da última colocação. Da última colocação. E aí, o Souza... E aí, claro, o torcedor vai ficar na cobrança porque tem a expectativa sempre referente ao Campeonato Paraibano, que o Souza foi uma equipe superior durante todo o torneio. E aí chega na série D e vê essa variação de resultados da equipe, jogando bem, jogando mal. E, claro, o torcedor fica naquela cobrança, mas a vitória acabou vindo... Menos mal, claro, Souza hoje na 3ª colocação com 12 pontos, mas vitória apertada. Gol do Gabriel Popó ali no final do jogo, que salvou a equipe do Souza. Eu lembro que eu tava trabalhando nesse dia, eu já tava preparando o texto do empate. Olha aí. Já tava preparando o texto do empate, né, que você faz antes do texto, né, pra quando acabar o jogo você já publicar na hora. E apareceu lá, eu tava acompanhando pelo Google, infelizmente não tava conseguindo assistir a transmissão da partida. E aí eu vi lá que surgiu um gol. Eu falei, poxa, vou ter que refazer tudo de novo. Mas que bom que veio o gol, porque o Souza ganhou a partida e se recolocou de novo na briga. Porque se o Souza não tivesse ganhado, o Pacajus e o Santa Cruz com 14 pontos cada, eles iam disparar na liderança. Eles iam abrir 4 pontos de vantagem, praticamente... Obviamente, não tá nada concluído, né, aqui no campeonato, mas já abriria uma vantagem muito confortável pro restante da competição. Exatamente, principalmente para esse retorno agora, onde as equipes vão poder disputar, vão se enfrentar novamente, e aqueles que jogaram fora de casa vão jogar dentro de casa, dessa vez. E esse foi um resultado importante pro Souza, já que a próxima partida do Souza é contra o próprio Iguatu, fora de casa. Exato. E aí o Souza precisa buscar esse resultado, precisa buscar essa vitória para poder quebrar de vez com essa história de que o Souza não está conseguindo vencer fora de casa. O Souza ganhou só uma partida fora de casa, que foi contra o Globo, na estreia da competição. Fez uma goleada, 5-2, salvo engano. Foi. Mas
serve para também afastar esse fantasma aí de que... Desculpa. Saúde, Ramon, saúde. Eu tô naquela fase final já aqui de um resfriado que eu peguei esse final de semana. João Pessoa também é uma loucura, né? Pois é. Não, e eu tava mais em Lagoa Seca, meu filho. Aí, Lagoa pronto, né? Seca também tava um frio da bexiga. Mas pensa, aí depois chega em João Pessoa, aí tava chuva, de repente agora tá esse sol. Nem pro esporte Lagoa Seca te salvar? Não. A equipe paraibana? De forma nenhuma. Meu santo, eu vou dizer um negócio pra você. Essa crise de rinite que eu tenho, principalmente com esse tempo louco de João Pessoa, que faz sol, faz chuva, olha, só faz piorar. Mas, voltando a falar sobre o Souza, vitória importante para se colocar bem na competição, encostar nos líderes, 12 pontos. Mas fica aí também a cobrança da torcida. Inclusive, o Renatinho Potiguar não gostou muito, viu, Léo? Não? Não gostou. Tá peso hoje, viu? Vamos ouvir o Renatinho Potiguar que ele falou sobre a partida? Vamos escutar. A gente tem que entender que Série B não é campeonato estadual. É verdade. E o Souza não é Barcelona. O Souza não é Real Madrid. O Souza não é Manchester City. É o Souza. Tá? Então tem que ter sabedoria. O torcedor muitas vezes fica criticando, mas ele não vem nem a campo também, né? Tem que vir. Crítica do primeiro minuto ao último, tá? Eu sei da dificuldade, eu sei que quer vencer, a gente quer vencer, tá? Mas as dificuldades da Série D são outras, meu filho. São outras. É outro campeonato, é outra dificuldade. Não adianta meu jogador entrar com um minuto, o torcedor quer vaiar, tá? Passa em segurança pro jogador, para todo mundo, tá? E são 9 vitórias dentro do Marizão. O que é que o torcedor quer mais? Né? Então tem que ter um pouquinho de calma, sabedoria, porque a competição não é brincadeira, não. A gente não está enfrentando, com todo respeito ao Auto Esporte, com todo respeito à molecada do CSP, a gente está enfrentando uma equipe que tem investimento de mais de 200 mil reais. Né? Então vamos também ter um pouquinho de raciocínio e saber que o Souza não vai atropelar todo mundo aqui dentro de casa, não. Com facilidade. Vai ser esse tipo de jogo durante toda a competição, dentro e fora de casa, tá? Então acho que são 9 vitórias seguidas dentro do Marizão, né? Então, um pouquinho de consciência também, né? Porque o time e os meninos estão lutando, tá todo mundo trabalhando forte para que a gente consiga as vitórias, mas vai ser com dificuldade, não vai ser com facilidade. Muito me surpreende ele falar que o Souza não é um Manchester City. Olha só. Porque pra mim é o Manchester City do Sertão. É o Manchester City do Sertão. A comparação não, o pior que justificada também pelo início da temporada do Souza, né? Não, eu falo brincando aqui, mas o que ele falou é verdadeiro, né? Nem toda partida o Souza vai conseguir ter o melhor resultado, ter o melhor desempenho, mas o importante é que é uma equipe que compete. Eu lembro que eu falei no último episódio sobre um fator muito perigoso, o Souza ter perdido pontos nessas últimas partidas. Perdeu contra o Santa Cruz, perdeu recentemente também, e que poderia talvez sinalizar que o Souza teria muita dificuldade de brigar pelo acesso, até porque depois dessa primeira fase da Série D tem a etapa mata-mata. A tendência é ficar mais difícil ainda a competição. Ficar mais difícil. Então, se já tem dificuldades agora, é muito complicado você manter. Mas vamos prestar atenção aí no Souza, porque eu acho que tá cedo ainda pra ficar apontando que o Souza vai subir, quem não vai. Mas o Souza tá encaminhado, pelo menos, pra se classificar e seguir adiante no campeonato. Me parece que a disputa entre os clubes paraibanos vai ficar justamente entre os 3 pra quem vai ficar com as outras 2 vagas. Me parece que o Pacajus e o Santa Cruz dificilmente não irão passar de fase. Principalmente apesar pelo de que eu também não confio muito no Santa Cruz. Exato. Não, pode haver a oscilação nesse retorno. Esse retorno ele vai ser decisivo. Até porque o Santa Cruz jogou contra Souza, jogou contra Campinense, né? Jogou contra o Nacional fora de casa, mas jogou contra o Souza e contra o Campinense dentro de casa. Exatamente. Que são equipes que vão estar brigando pela vaga. Eu quero ver também aqui, deixa eu só puxar aqui. O Souza, se eu não me engano, ganhou do Pacajus dentro de casa. Vai jogar contra o Pacajus fora de casa. Isso. Então, todas as partidas que o Souza jogou dentro de casa fora ganhou. de casa. Vai ser... Vai ter a oportunidade de enfrentar o Nacional dessa vez dentro de casa. E enfrenta o Campinense, salvo engano, fora de casa. Nacional que enfrenta hoje o Pacajus dentro do José Cavalcante também. E aí é uma partida importante porque o próprio Nacional de Patos, e aí a gente vai ver já quando a gente for passar pro assunto nacional. Não, mas já puxa o Nacional. Pronto, então vamos falar já do jogo nacional. O Nacional de Patos ficou na bronca com a arbitragem que
os jogadores ficaram indignados. Inclusive, uma das melhores partidas do Nacional de Patos fora de casa. Sim. Das partidas fora de casa, o Nacional, essa partida foi muito bem. A equipe nacional que tinha essa dificuldade de rendimento fora de casa. Jogava muito bem as partidas dentro do José Cavalcante, mas fora de casa oscilava bastante a equipe. E dessa partida, dessa vez não, contra o Pacajus fez uma grande partida, porém o resultado não veio, perdeu de 1-0, mas aí ficou a bronca dos jogadores do Nacional, da comissão técnica, pela arbitragem, que pelo menos algumas partidas que nós vemos acompanhando aqui dos clubes paraibanos, sempre tem uma reclamação ou outra sobre a arbitragem. Sempre, né? Teve o jogo do Campinense contra o Santa Cruz lá no Exatamente. E aí sempre vem esses comentários das críticas à arbitragem. Vamos aproveitar, vamos ouvir o Trindade aí, jogador do Nacional de Patos. Fala, rapaziada. Infelizmente perdemos, tivemos o resultado adverso aqui fora de casa, mas jogamos bem, né? Tentamos o gol a todo tempo. Infelizmente, acredito que num erro da arbitragem, onde o jogador estava parado dentro da trave, não anularam o gol e a gente não foi eficiente lá na frente, né? Mas tentamos, fomos aguerridos, acredito que foi um dos nossos melhores jogos fora de casa e infelizmente o futebol tem dessas coisas, mas a gente vai buscar o resultado dentro de casa. Olha, o que ele falou, né? Eu não consegui assistir a partida, até porque é dificuldade de transmissão. Eu tava em Lagoa Seca, eu não acompanhei, na verdade, nenhum dos 3 jogos. Eu só pude ver o que foi comentado no pós-jogo, Exatamente. né? Mas eu acho que se ele falasse qualquer besteira, eu ia acreditar, porque ele tá com essa camisa muito bonita do Nacional. A camisa do Nacional de Patos. Essa camiseta... verde-limão é linda. É amarelo. É amarelo? É amarelo. Eu sou daltônico, então não tem problema, não. É amarelo, pô. Você é daltônico, esqueci. Mas, pô, a camisa linda. Essa é linda. Mas querendo ou não, eu acho que o Nacional de Patos é uma equipe que tá evoluindo. É uma equipe que tá conseguindo brigar e se manter nessa briga, assim. Eu não acreditava que fosse uma equipe que conseguisse, de fato, brigar ali pelas primeiras posições. Tá aí na 5ª posição, mas se tivesse ganhado um joguinho a mais, já estaria pelo menos em 3º, em 2º. Então, esse retorno, inclusive, pro Nacional de Patos vai ser talvez mais difícil. Eu coloco nessa condição. Teve muitos jogos em casa, que jogou, né? muitos jogos dentro de casa e aí vai jogar a grande maioria dos jogos fora de casa. Positivamente vai ter partida contra o Pacajus agora já dentro de casa, então é um dos líderes do campeonato. Vai ter contra o Campinense dentro de casa também, só que aí joga fora de casa contra o Souza e contra o Santa Cruz. A partida contra o Santa Cruz, se não fosse aquela expulsão do Caio Baiano logo no início, talvez o Nacional conseguisse até uma vitória contra o Santa Cruz. E o jogo foi empate, então no fim das contas aquilo ali saiu como lucro. Eu acho que o jogo de hoje é muito importante pra gente ver o quanto o Nacional de Patos tá afiado mesmo. Exatamente. Porque eu acho que hoje vai ser um jogo determinante pro Nacional de Patos dentro da competição. Ele precisa ganhar essa partida contra o Pacajus para reverter se vencer, esse quadro. Além de embolar o grupo mais embolado da Série D, a gente vai falar daqui a pouquinho disso, ele vai conseguir também mostrar que consegue bater de frente com os principais do grupo. Então vamos acompanhar o Nacional de Patos aí, que é uma equipe, cara, que me surpreende um pouco. Eu acho que pode ser bastante interessante a gente ver essa equipe entre os 4 colocados, caso Santa Cruz e Pacajus ali tropecem em alguns jogos. Perfeito. Né? Mas fica aí o detalhe importante. O detalhe positivo, acho que até mesmo para o campeonato, né, do Paraibano do ano que vem. Sim. A gente viu o São Paulo Cristal nessa temporada tendo um desempenho muito bom e o São Paulo Cristal, inclusive, pode se classificar para a Série D. Isso. Caso o Campinense, o Souza subirem subam para a Série C, né? Para a Série C. Então o São Paulo Cristal ainda pode brigar, ainda pode disputar Série D neste ano, né? No ano que vem, desculpa. Exatamente. E eu acho que muito do desempenho que eles tiveram no Campeonato Paraibano deste ano foi por conta da experiência que adquiriram na Série D do ano passado. Perfeito. Então acho que o Nacional ele pode tirar muito dessa competição para que no ano que vem chegue ainda mais forte para a Série C. Exatamente. Para o Campeonato Paraibano. Exato. E eu digo, até mesmo esse ponto que você falou, sem sombra de dúvida nenhuma, é de se esperar que o Campeonato Paraibano do ano que vem tenha um nível infinitamente superior ao deste ano. Sim. Esse ano nós tivemos aí equipes como o São Paulo Cristal se destacando, nós tivemos o Souza, talvez assim, como
a grande potência do campeonato. Vamos ter um 13 mais forte ano que Vamos vem. ter um 13 ainda mais forte ano que vem, buscando já, novamente, defender o título. Porém, o que eu coloco é justamente você vai ter um Campinense que a gente torce para que tenha realmente um calendário no ano que vem. Você tem o Belo que está se organizando cada vez mais esse ano e a gente espera que esse planejamento, esse trabalho do Surian dê continuidade. E aí você vai ter todas essas equipes chegando muito forte esse ano dentro dos campeonatos brasileiros, e a tendência é, claro, se manterem, se conseguirem bons resultados ano que vem, melhorarem ainda mais, com mais investimento, A gente citou rapidamente o 13 aqui. Eu juro pra você que eu tenho vontade de falar do 13 nesse programa. Sem sombra de dúvidas. A gente queria que o 13 estivesse aqui disputando Série D, Série C, Série A. Todos os clubes paraibanos, exatamente. Quanto mais a gente puder o 13, falar, o 13 a gente queria que tá falando do 13, mas eu vou fazer só uma rápida notinha que o 13 renovou o contrato do Joba Barbosa, que vai seguir na gerência de futebol. É importante ter um cara que comande essa área do futebol, e o Joba fez um bom trabalho. Maravilhoso. E segue mantendo esse trabalho, porque o William Di Matti ainda tá no time, o Yamada ainda segue no mercado, então pode... É uma possibilidade de voltar pro 13 no ano que vem. Exatamente. Então, a gente já pode ver uma sequência de trabalho, né? A gente teve também o Arthur Bolinha mantendo aí o seu acho que é biênio, né? Exato. Na presidência. Então, o 13 vai vir forte pro ano que vem, até porque vai precisar seguir forte. Com certeza. Né? Até mesmo pelo calendário, porque é uma equipe que vai sair de uma competição no ano para no mínimo 3, 4. Exatamente. Porque vai vir Campeonato Paraibano, vai vir Copa do Nordeste. Eu não sei se... Acho que Copa do Brasil, eu não sei se eles se classificam. Eles se classificaram. Acho que sim, se classificaram, sim, isso, porque isso. Foi um dos melhores do... Então tem Copa do Brasil, tem Copa do Nordeste, tem Campeonato Brasileiro Série D, Campeonato Paraibano, 4 competições no ano para quem disputava uma só. Exatamente. Então, vai ter que ter isso aí vai ser importantíssimo, e manter, claro, um trabalho que deu certo é o primeiro passo para que você comece a progredir cada vez mais durante todo o planejamento da temporada. Vamos falar agora do Campinense. Campinense que também teve uma partida muito importante, vinha pressionado, né? Luan Carlos, inclusive, até quis dar o cargo, que eu fiquei assim, cara, ele quis realmente, ele ofereceu o cargo, não, se a diretoria... Se tiver achando que o trabalho não tá fluindo, tá exatamente. Aqui o meu cargo à disposição. Mas assim, a gente aqui já elogiou várias vezes o Luan Carlos, obviamente a gente já comentou um pouco sobre as dificuldades do Campinense, que é uma equipe que teve bons jogos, teve bons desempenhos, mas não conseguiu o resultado que esperava em muitas partidas, né? Teve a partida, por exemplo, contra o Santa Cruz, onde fizeram 2 gols, sendo que um foi anulado, inclusive anulado de forma incorreta, um deles. Exato, saiu prejudicado. E é uma equipe que fez bons jogos, que fez partidas que poderia ter saído com a vitória, mas infelizmente não conseguiu o resultado. E aí acumulou uma sequência negativa que quase assim deu uma dificuldade. Foram 2 derrotas consecutivas, não foi isso, Léo? Foram 2 derrotas consecutivas e são 3 derrotas nos últimos 5 jogos. Mas também tem 2 vitórias. Exato. Isso traz a desconfiança do torcedor, mas é importante destacar: o Campinense continua invicto dentro de casa. As partidas dentro do Amigão, o Campinense vem vencendo dentro da competição, vem sendo superior às equipes e conseguiu mais um resultado positivo nesse último final de semana. Um resultado aí que traz uma tranquilidade maior para a equipe. Chega à 4ª colocação, 10 pontos. Vitória importante para que a equipe não saísse justamente desse rumo, né, a classificação, que estava realmente com essa crise e tudo mais. Tivemos algumas polêmicas neste último jogo agora, uma possível agressão de um dirigente do clube a um gandula. Isso ainda está sendo analisado e tudo mais. O Luan Carlos, inclusive, não quis comentar sobre o assunto, mas importante essa vitória para que o torcedor ele possa se manter confiante na classificação. Sim. O Luan Carlos ele colocou justamente o cargo dele à disposição justamente por conta da sequência ruim. Vinha com essas 2 derrotas consecutivas. E até mesmo um pouco por causa da própria cultura, né? Exato. Do futebol brasileiro. Eu acho que ele deve ter perdido 2 partidas e falar assim, acho que chegou minha hora. Não, exato. E
a gente vê que o trabalho é um trabalho consciente, é um trabalho organizado, a equipe progride, a gente percebe que o Campinense vem Até mesmo melhorado. pelas entrevistas que ele dá, ele Exatamente, é muito consciente. é um treinador consciente. E a gente, jovem ainda também, tem muito talento. O trabalho que ele faz é bom, sim. Eu acho que o Campinense tirar o Luan Carlos não seria a melhor opção, porque... Vai trazer quem? Leston Júnior? Exatamente. Exatamente. Você tem que olhar para o mercado. Você vê um treinador com um pensamento moderno, um pensamento muito consciente sobre futebol, que vem... Tá na 4ª colocação, não é o fim do mundo. A gente vai falar já do Condé, Léo, que é uma coisa muito parecida. O cara tá tendo os resultados, a equipe vai se classificar na Libertadores, que era talvez a preocupação do torcedor no início da temporada, porque o clube iniciou a competição com 2 derrotas. Mas o Condé fazia um bom trabalho, tava na 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, e aí de repente um treinador é demitido. Você fica sem entender. Ele se demitiu, no caso. Exato, né? Você fica sem entender, porque o trabalho estava sendo realizado, um trabalho bem feito, e o Luan Carlos está mostrando isso a cada jogo. É preciso esperar. Ainda tem esse retorno. O Campinense jogou muitas partidas também nesse primeiro turno fora de casa. Eu ia reforçar justamente isso, e Ramon. isso vai ser um ponto positivo, já que a equipe ainda está invicta dentro de casa, vencendo todos os seus jogos. A equipe tem jogos muito importantes dentro do Amigão. Vai receber o Santa Cruz, o Souza e o Pacajus, os 3 primeiros colocados. Olha aí. Vai jogar esses 3 jogos em casa. Imagine se ele pelo menos sai com 7 pontos nessa brincadeira. Exatamente. Então já consegue colocar o seu nome aí numa posição mais alta, pode ser segundo, Perfeito. pode ser até primeiro. Então tem muita coisa pra acontecer ainda nessa Série D. Esse primeiro grupo, esse grupo C da Série D, Léo, e a gente ia comentar sobre isso aqui, dos grupos que nós temos na Série D, talvez seja o mais equilibrado. Exatamente. Basicamente, as equipes, quando jogam dentro de casa, vencem, quando jogam fora de casa, perdem. É basicamente essa a estrutura que nós temos dentro desse grupo da Série C. Esse retorno vai ser decisivo por isso, porque as equipes vão precisar também fazer esses resultados fora de casa, se quiserem se classificar para a próxima fase. Exatamente. Vamos ouvir o Luan Carlos, que ele comentou um pouco sobre a partida, né, do Campinense, pra gente ver qual foi a visão dele sobre o jogo. Jogo muito difícil, né? O Potiguar com 10 pontos, um time que tem um nível de competitividade muito alto. A gente sabia que ia enfrentar uma grande equipe, muito bem treinada. Sofremos, mas soubemos sofrer e por isso a gente mereceu a vitória. Não sei, aí tem que perguntar para o presidente, mas o que eu posso dizer para você é que era o jogo da vida. Por conta de um detalhe, o campeonato está muito embolado, o campeonato é difícil, acho que a gente já está entendendo isso de uma forma bastante alta, porque a grande questão nesse momento é que muita coisa começou a ser falada, muita instabilidade externa, e eu disse que numa embarcação a água pode estar sendo bastante forte lá fora, mas a partir do momento que ela não entra no barco, ela não faz mal nenhum para nós. A gente não poderia deixar entrar. A diretoria tem me dado um apoio muito grande, todos os dias estão lá com a gente, conversando, apoiando, falando, buscando. Então acho que não, era o jogo da vida para a gente pontuar. Nosso time ainda não tomou gol em casa, nosso time está 100% em casa, a gente merece os elogios em relação a isso, e eu preciso parabenizar os jogadores pelo empenho de hoje. Se em algum momento faltou desempenho, que faltou, mas sobrou empenho. Isso é muito importante para a divisão. Você acabou de ver o técnico do Campinense, viu? Não é um hétero top na balada. O cara é bonitão, hein, Léo? Que barba! Parece a barba do Zé Neto, benza a Deus. Zé Neto. Tratamento ali. Eu queria ter uma barba dessa, sei lá, não vou mentir. Cadê essa barba? Eu só tenho um cavanhaquezinho, olha. Eu tirei a minha, deixei só o bigodinho aqui. Que é o que importa, assim, Ramon. O que importa não, é o bigodão é o que dá o charme, né? Mas aí, Ramon, quais são as equipes? Vamos falar um pouquinho do cenário geral dessa Série D. A gente terminou o primeiro turno, tem vários grupos, 64 times, e a gente aqui separou as melhores campanhas. Quais são, hein, Ramon? Nós temos alguns times aí em destaque, eu vou falar todos eles aqui, destacando alguns que, principalmente aqueles que estão invictos ainda na competição. Nós temos o Nacional do Amazonas, nós temos o Ferroviário, que talvez seja a equipe de maior destaque da Série D, está invicta na competição, apenas um empate, se eu não me engano, né, Léo? E falar, o Nacional não está invicto, mas é uma das melhores equipes aí do campeonato, lidera o seu grupo. E, cara, que momento gostoso do futebol amazonense, né? Exato. A gente tem o Amazonas na Série C, teve clássico... Que tá dentro da zona ali de classificação. Tá entre as melhores equipes. Se não tiver à frente do Botafogo. Não.
Mas tá por aí. Tá por ali. Acho que o Botafogo, se não me engano, é o terceiro, é o quarto colocado, o Amazonas é quinto, alguma coisa assim. Mas o Amazonas tá em segundo, Tá meu em amigo. segundo, né? Tá em segundo, porque ganhou do Manaus no Clássico. Perfeito. Então, a gente tem Amazonas e Manaus na Série C, 2 equipes do Amazonas, e o Nacional do Amazonas, agora na Série D. Nós temos também o Floresta, se não me engano, também é do Amazonas. Floresta é do Ceará, pô. É do Ceará? É, pô. Foi mal. Porque tem Floresta. Perdão, é porque eu remeti a Floresta. Foi isso mesmo, né? Foi isso mesmo. O Botafogo foi jogar contra o Amazonas fora de casa, foi. Me confundi, eu me confundi. É normal, porque é um time chamado Floresta, não sei da Amazônia. É verdade. Mas aí, né, a gente tem o Nacional, tem o Ferroviário e tem o Retrô aqui de Pernambuco. O Retrô das equipes que estão assim disputando a Série D. Que é o único problema da temporada foi ter perdido o Botafogo. Pois é. O Retrô, assim, tem que dar esse destaque. É um clube muito recente. O Retrô, acho que não tem nem 10 anos de direito de existência. É um clube que surgiu de uma universidade lá de Pernambuco. É o Unifacisa brasileiro. Como se fosse isso. Mas tem que se destacar, é um trabalho muito bem feito, porque uma equipe com menos de 10 anos já ter disputado aí pelo menos acho que umas 2 vezes a final do Pernambucano, ter chegado já em Copa do Nordeste, Copa do Brasil, enfim. É uma equipe que você pode ter certeza, daqui a algum tempo o Retrô vai estar aí em destaque dentro do estado, não só de Pernambuco, mas já no cenário está nacional. Em destaque no Pernambuco. Exatamente, vai se tornar uma equipe muito forte. E é engraçado que quando um projeto é bem feito, as equipes que estão na Série D, elas disparam, meu amigo. Exato. Se a gente vê, por exemplo, em 2020, eu tava vendo aqui, 2020, sabe quem tava na Série D? Novo Horizontino. Olha aí. Novo Horizontino hoje tá liderando a Série B. Então, um time... Você quer mais alguma coisa? Um time, quando tá evoluindo, ele pega um trecho rápido e vai, meu amigo. Tipo o São Bernardo agora. Pronto, São Bernardo na Série C é um grande destaque. Você que é de São Bernardo, você pode falar. Quando é que você ia imaginar que, pelo menos dentro do cenário nacional, você teria aí as equipes do ABC Paulista destacando, São Bernardo é o maior destaque. Exatamente, São Bernardo São Caetano com tanta história, Pois você tem São Caetano, você tem o Santa André que já tinha uma certa história dentro do cenário nacional, mas lá em São Bernardo não tinha uma equipe assim que tivesse se destacando. E aí São Bernardo no Campeonato Paulista desse ano, uma das melhores campanhas, saindo pro campeão, que foi o Palmeiras. E aí, hoje, liderando a Série C com grande maestria. Exatamente. Aqui eu fiz uma pesquisa aqui também para ajudar a gente a entender o quão importante é essa noção aí de posição. Eu tava vendo aqui que nos últimos 3 anos, desde que mudou o formato da Série D, né, passando para 8 clubes por grupo, né, 64 times na competição, foram, nesses 3 anos, o primeiro e o segundo, os 4 times que subiram, todos os anos, os 4 times que subiram, pelo menos 2 terminaram em primeiro. Na fase de grupos. Ou seja, por exemplo, no ano passado a gente teve São Bernardo, Pouso Alegre e, se eu não me engano, o Amazonas terminaram na primeira colocação de seus grupos. Só o América de Natal terminou em segundo colocado e subiu também. Ou seja, a gente vê um comportamento de que as equipes que terminam em primeiro colocado já tem uma vantagem maior para subir. Não quer dizer que todas vão passar, mas pelo menos nesses últimos 3 anos, pelo menos 2 dessas equipes sobem. Que geralmente são as principais equipes, como foi o São Bernardo, como foi o Amazonas no ano passado. E aí, nesse ano, nós temos aí esses destaques, que são Ferroviária e Retrô, que são equipes fortíssimas e candidatas para poder subir no ano que vem. Então, se a gente pensar que 2 vagas são das primeiras, dos primeiros colocados, sobram duas vagas para outras equipes. Geralmente, o segundo colocado de grupo avança para a próxima fase. Mas a gente teve alguns ali fora da casinha, né? Que foi o Atlético do Ceará, que passou em quarto, terminou em quarto no seu grupo. Perfeito. E conseguiu acesso em 2020. Perfeito. E também a gente teve o Floresta em 2020. Na verdade, o Atlético do Ceará foi em 2021. O Floresta foi em 2020. Ele passou em terceiro no seu grupo. Perfeito. E conseguiu ali chegar à série C. Então são poucos casos que acontecem de times que estão são raros, né? São muito difíceis. Então, jogando aqui com a lógica, Campinense, Souza e Nacional precisam pelo menos
conseguir chegar à primeira, segunda colocação, que vai chegar com uma segurança e até mesmo mando de campo. Eu acho que Exato, muito isso é importante. Sempre ter essa possibilidade do mando de campo. E a gente já tá vendo no grupo mesmo que isso faz a diferença, né, Léo? É, exatamente. Vamos mudar de assunto, Ramon? Vamos falar agora sobre o Atlético, né? Simbora. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Esse clube. Eu tenho muito carisma do Atlético Mineiro. Inclusive, tem um amigo meu que é torcedor do Atlético Mineiro, Pedro. Um grande abraço pro meu amigo Pedro. Eu despertei, eu não posso mentir, né? Lá em Minas eu tenho um carinho maior pelo Cruzeiro, mas aquele Atlético do Ronaldinho Gaúcho, Jô, Bernard, tem um lugar muito especial no meu coração. Foi um período que eu tinha muito prazer em assistir o Clube Atlético. E hoje, atualmente, com o Paraibano Hulk também, tenho todo esse carinho pelo Atlético Mineiro, a equipe que, sendo bastante sincero, Léo, nos últimos anos, é uma das equipes que jogam um dos melhores futebol aí do Campeonato Brasileiro. E passando por uma situação delicada, né? Exatamente. O Eduardo Cudê, técnico aí, que apareceu aqui no Brasil treinando o Internacional. E depois saiu para treinar o Celta de Vigo da Espanha. Até que foi bem ali no Celta de Vigo. É um treinador bem capacitado. Assim, ele é um treinador muito forte. Ele tem um estilo de jogo muito forte. E é um daqueles treinadores que você fala assim, se a sua equipe contrata, você fala, cara, contratamos um grande treinador. Porque é um bom treinador. O Cudê é um grande treinador. Porém, depois do empate contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, né? Um empate de 1-1 no Mineirão, ele já falou com os jogadores num tom de despedida e se confirmou no dia seguinte ele deixando o cargo. Não foi o Atlético Mineiro que demitiu ele pediu para sair. Segundo aí falam fontes aí do Atlético Mineiro, setoristas, jornalistas, parece que ele teve desentendimento com a diretoria sobre a montagem do elenco. E aí a gente entra num fator interessante de que o Alan, volante, está sendo vendido pro Flamengo. Né? E por mais que o Alan não esteja jogando regularmente, o meio-campo do Atlético Mineiro está formado ali pelo Batalha e pelo Zaracho. A gente, obviamente, nunca é bom você perder um jogador que vale pelo menos 10 milhões de euros, que é no caso do Alan. É um jogador. E um grande jogador também, volante, posição que o Flamengo necessita. E que eu acho que quando chegar no Flamengo, porque é interessante, quem não tem acompanhado a equipe do Flamengo, você percebe que o Gerson hoje, ele não joga na mesma função que ele jogava com o Jorge Jesus. Ele não é aquele segundo volante que ele jogava anteriormente. Até mesmo porque naquele cenário era um cenário diferente, né? Exato. A gente tinha, por exemplo, um Felipe Luiz mais recuado. Isso. A gente tinha um William Arão que era muito carregador de piano. Hoje o Flamengo não tem isso. Não tem isso, e o Gerson com o Sampaoli, tanto no Olympique de Marseille quanto agora no Flamengo, ele desempenha uma outra função. É um jogador que joga mais quase como um meia, né? E chega muito mais na área, pisa muito mais na área. Ele começou no Fluminense como um ponta, né? Como ponta isso. Direita. Jogava mais como ponta direita. No Flamengo, inclusive, acho que quando ele chegou, na época do Jorge Jesus, ele jogou, acho que uma ou duas partidas ali ainda aberto na ponta, só que aí o Jorge Jesus, ele reformula e traz um novo Gerson como Eu falo volante. Por experiência própria, Ramon, que um canhoto, quando ele é bom mesmo, bota ele na ponta direita. Aí se você perceber que ele não é tudo isso, joga ele pra lateral esquerda. Aí você perceber, não, ele até que é bom. Aí bota ele no meio campo. Aí pronto, ele fica por lá. Ele desenrola em qualquer canto, né? Mas no caso do Atlético Mineiro, Ramon, vem uma situação interessante porque o Atlético tem sempre essa necessidade e essa promessa aos seus treinadores de contratação. É uma equipe que investiu muito nos últimos anos, trouxe muitos nomes, principalmente o Hulk, né? Que chegou com essa promessa, né? Salário alto. E chegou também trazendo muitos outros reforços. Se a gente pensar nos reforços que o Atlético Mineiro trouxe nos últimos anos, a gente vai lembrar do Vargas. Sim. A gente vai lembrar... Foi um grande investimento na época, né? O Vargas. A gente que era um jogador ali, seleção chilena. Ainda tinha
aquela grife no Sim. mercado. Então, quando ele chega no Atlético, ele chega com muito status. Pelos títulos da Copa América do Chile. A gente também teve outros jogadores aí que... Mais recentemente nós temos o Paulinho. Nós tivemos aí... Não foi com tanta grife, mas... Teve o Pavon também. Teve o Pavon que chegou. Teve o Godinho uma época. Godinho, exatamente. É isso que eu tava Jogadores com nome, com status. Né? Exatamente. E também sendo uma equipe muito forte no mercado. Teve o São Paulo, ele treinou a equipe por um tempo. Então, o Atlético Mineiro... é um salário alto, tá? Exatamente. O salário do São Paulo é um salário alto. A equipe do Atlético Mineiro sempre tem essa promessa de contratar muitos jogadores. E teve esse resultado. Em 2021, foi campeão do Campeonato Brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil. Depois de muitos anos, né, acabou a piadinha do bi, né? Falava que o Atlético Mineiro não tinha bi, agora tem bi do Campeonato Brasileiro, é bi da Copa do Brasil. Então, o Atlético Mineiro teve esse retorno, mas parece que ficou por aí. Porque teve um 2022 muito difícil, né? O Cuca pediu para sair da equipe. Aí chegou o Turco Mohamed, não teve o mesmo sucesso. Então a gente... Era mais um salário alto que tava chegando para a equipe. Então ficou... E quase que o Atlético Mineiro também não se classificava para Libertadores desse ano. Foi uma disputa muito acirrada. Então fica aquela dúvida, a gente fica se questionando. Será que o Atlético Mineiro foi uma sorte? Será que foi um acaso o Atlético Mineiro ter sido campeão em 2021? Ou será que realmente faz parte do processo, muitas coisas? E a gente vê essa temporada, a gente achou que essa temporada o Atlético Mineiro estava voltando ao seu nível, né? Por mais que tenha sido eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, o Corinthians está em baixa e foi eliminado mesmo assim pelo Corinthians, está em quarto colocado no Brasileirão, está ali praticamente classificado para a próxima fase da Libertadores, né? Está no grupo ali com o Atlético Paranaense. Mas, mesmo assim, tá ali muito, muito tranquilo, a 3 pontos de vantagem do Libertad. Então, você acha que o Atlético Mineiro realmente teve uma temporada típica e foi campeão? Então, Léo, na minha opinião e analisando os fatos, antes de mais nada, é importante a gente distinguir duas coisas, né? Eu acho, e a gente citou o exemplo da questão do investimento no início do programa do Manchester City, que foi um gasto planejado, foi um investimento planejado e... Foi se lapidando com exatamente. E o do Atlético Mineiro, eu já vejo com outros olhos. Me parece que o Atlético Mineiro ele gasta muito, sem ter um certo planejamento em cima desses gastos. E isso é o que talvez prejudique o ambiente interno do clube. O clube está com uma dívida bilionária, a gente vai falar um pouco mais sobre isso dentro do programa. Mas, desde quando começou esses gastos, o Atlético não vem gastando de hoje, né? Desde a época do Calil, quando o Calil ainda era o presidente do Atlético, na época tem dívidas até hoje para pagar a Saná com o Ronaldinho Gaúcho, enfim. Todo um gasto feito ao longo dos anos. E o Atlético ficou um pouco morto nos anos anteriores e veio esse investimento começando esse projeto novamente com o Hulk, foi naquele período que parece que depois que o Fred e o Robinho saíram, lembro que teve uma época que era muito forte o Fred e o Robinho, que acho que foi a época que disputava título com o Corinthians. Exatamente. Brasileiro, mas depois teve uns anos que não foi classificado para Libertadores. Veio dando uma caída e aí vem novamente esse retorno do Hulk. Quando começou o investimento. Exato. Quando o Hulk chega, a equipe é campeã logo de cara aí do Campeonato Brasileiro. E o trabalho me parecia que venha sendo construído. Eu acho que quando o Cuca sai do time, isso dá uma quebra até mesmo no que a diretoria planejava para a sequência do Galo. Muita gente falou ali que era porque Cuca ia ser o substituto do Tite, que Tite já estava conversando com Cuca para Cuca assumir a seleção brasileira. Enfim, isso não se concretizou. E aí ficou aquele negócio, quem vai dar continuidade a esse trabalho? Porque você campeão brasileiro, você campeão da Copa do Brasil, a tendência é você dar continuidade ao trabalho e desenvolver a partir disso. Isso não aconteceu. Eu acho que a partir daí o Atlético Mineiro não conseguiu se reestruturar após essa saída do Cuca. Eu acho que a partir daí o planejamento que talvez tivesse sendo feito, ele foi quebrado e ainda não foi recuperado. Vem o Turco Mohamed e não dá certo.
Cuca retorna para a equipe não volta a jogar aquele futebol. Inclusive o Cuca teve que sair por conta disso, porque não reencontrou aquele bom futebol de antes. Os jogadores não estavam no mesmo rendimento. Você traz o Condé para essa temporada, faz inúmeros investimentos. Você traz o Paulinho para a equipe, você traz o Pedrinho para a equipe, você traz quem mais? Batalha chegou também. Chegou o Bruno Fux, chegou uma série de jogadores. E Edenilson, Alan Patrick. Exato, Edenilson, Alan Patrick. E aí me parecia que a equipe estava começando ia ser um processo, gente. Ia ser um processo, porque o trabalho do ano passado foi um trabalho assim completamente louco. A equipe foi quebrada, foi juntando aos pedaços, conseguiu uma classificação para a Libertadores, e isso já foi muito. E aí a equipe estava indo aos passos, porque você conseguir estruturar uma equipe, não é porque o dinheiro está chegando, que está chegando investimento, está chegando jogador, que tudo vai mudar da noite pro dia. Não é assim que funciona. Se fosse desse jeito, o PSG já tinha sido tricampeão da Champions. É aquele famoso ditado: o dinheiro nem sempre compra tudo. Exatamente. Pode comprar muita coisa, pode te colocar lá na frente, na cara do gol, mas não quer dizer que você vai fazer o gol. Exatamente. Como o caso do PSG. Perfeitamente. E aí o Condé, ele tava fazendo um trabalho que era necessário tempo, porque ele estava reestruturando a equipe estava já conseguindo, você conseguia olhar para o time do Atlético Mineiro, você já tinha uma cara do Atlético Mineiro, sim, marcação, pressão lá em cima, buscando sempre recuperar essa bola de forma rápida, quando já estava com resultado, jogar no contra-ataque, um contra-ataque extremamente rápido, né, Léo? Falando um pouquinho desse estilo de jogo do Atlético Mineiro, é uma equipe que gosta muito de pressionar o portador da bola, gosta de sufocar a equipe quando está sem a bola. Não é uma equipe que procura trocar muitos passes. Exato. Obviamente tem as situações que você precisa construir o jogo, mas não gosta de ficar tocando bolinha próximo. Muito objetivo, muito vertical, né? É um jogo muito vertical. Uma equipe que troca poucos passes verticais, bola longa e principalmente essa jogada de velocidade. De você se armar rapidamente, até mesmo para aproveitar a velocidade e a força do Hulk. Do Paulinho. Do Paulinho, de outros jogadores também. E é uma equipe que estava começando a se desenhar nesses últimos jogos, né? Como eu falei, foram 8 vitórias nos últimos 10 jogos e a equipe já estava tendo uma cara. Era Paulinho e Hulk lá na frente, o Pavon aberto pela direita. Que começou a jogar bola também. Exatamente, inclusive que foi até por isso o Ademir, né, que veio do América Mineiro, saiu do Atlético Mineiro pro Bahia, porque tava sem espaço, porque o Pavon começou a crescer. A gente também tem o Johan jogando bem pelo lado esquerdo, aí tem o Paulinho muitas vezes caindo como um 10. Muito bons jogadores ou como aqui. Até mesmo um atacante ao lado do Hulk. A gente tem um meio campo com Zaracho e Batalha, que ali formaram uma dupla interessante. Boa dupla, viu? E aí a gente tem variação também. Às vezes o Kudê usa o Rubens, lateral esquerdo, bom lateral esquerdo, substituto do Guilherme Arana. Às vezes coloca ele no meio, coloca ele mais avançado. Às vezes bota ele pro meio para formar 3 zagueiros. Joga Fux, Nathan e Gemerson. Então é uma equipe aí muito que tem variações, né? Por exemplo, aqui no jogo contra o Cruzeiro, que eu tô com a formação aberta, jogou no 4-2-3-1, mas teve outro jogo que jogou no 3-1-4-1. Então, já é uma equipe que... É uma variação. E isso é bom, mostra... né, Léo? Que tem uma equipe, quando ele tem recursos, tem variações táticas, é uma equipe que sempre pode impressionar o adversário. Exatamente. O adversário, às vezes, não vai saber como vai jogar contra aquela equipe. E aí, porque eu trato... E aí eu coloco esse problema em cima da diretoria, porque no futebol brasileiro você tem esse imediatismo do resultado. Exato. Você quer que, eu fiz um investimento, eu quero que a equipe comece a jogar o melhor futebol do Brasil da noite pro dia. E não é bem assim. O Palmeiras não foi assim. O Palmeiras, que é o grande exemplo hoje que nós temos no futebol brasileiro, não foi assim. E nenhuma equipe hoje no futebol brasileiro está na altura do Palmeiras. Investiu muito no começo, foi campeão, né? Foi campeão da Copa do Brasil, Brasileirão, mas não conseguiu manter isso. Exato. Até porque é uma fórmula que nem sempre vai ter sucesso, né? Eu lembro que o Palmeiras trouxe muitos reforços em 2017, trouxe Borja, trouxe Guerra. Exato. Não deu em nada. Não deu em nada. E aí você pega, por exemplo, eu vou citar o exemplo das 2 principais equipes de futebol brasileiro. O Flamengo, por exemplo, o Flamengo ainda não se estruturou. Gente, o Flamengo está num processo, está numa construção. Se o Flamengo não ganhar, por exemplo, uma das principais competições do ano,
não é porque o trabalho não está sendo feito. O Flamengo está se reestruturando. O Flamengo, desde que o Flamengo conseguiu a Libertadores no ano passado, porque permitiu que o Dorival construísse um trabalho. E aí, ao longo do trabalho, isso deu certo. Conseguiu vencer a competição, conseguiu a Copa do Brasil, 2 resultados muito positivos, mas quebrou novamente um trabalho que estava sendo construído. O investimento do Flamengo também é muito alto. Exatamente. E aí você vê, pronto, o Flamengo com investimento alto. O trabalho do Dorival não deu certo. Aí trouxeram o que era o treinador da Polônia, o português. Paulo Souza. E aí Paulo Souza foi, não deu certo. Aí terminou o trabalho do Paulo Souza. Nós tivemos o Flamengo aí sem saber que rumo ia tomar, sem saber muito bem como é que seria o andar da carruagem. Aí traz o Vitor... Perdão, eu até errei. Foi o Vitor Paulo Souza foi antes do Dorival. Foi antes do Dorival. Vitor Pereira foi depois do Dorival. Foi Eles tiraram o Dorival para colocar trazer o Vitor Pereira. E aí o Vitor Pereira não deu certo. Todo mundo acha, não, mas tem que dar tempo. Tá, o treinador não deu certo, não encaixou com a equipe. E eu já imaginava isso pela forma como ele saiu do Corinthians. E pela saída do Dorival. Eu achei que as duas coisas combinaram para ser um fim caótico. Mas, enfim... A questão, eu acho que no Atlético Mineiro, que a questão do Flamengo é que o Flamengo, ele ganha muito dinheiro. É tipo, é disparado. Esse é o problema. O maior lucro do Brasil. Porque o Flamengo recebe e ganha muito dinheiro. É uma equipe com mais de 40 milhões de torcedores. Então, é comum e normal o Flamengo ter um investimento muito maior, porque recebe muito mais recebe muito mais dinheiro. A questão do Atlético Mineiro é que entram a figura dos mecenas, né? Isso. Que ganhou... Pra mim, eu nem sabia que existia esse termo até chegar isso no Atlético Mineiro. E eles são... Geralmente, a família Menin é muito... Do Rubens Menin, do Rafael Menin, são os principais nomes, assim, mas também tem Ricardo Guimarães e Renato Salvador aí que compõem esses mecenas do Atlético Mineiro. Que nada mais é do que são torcedores com muito dinheiro que decidem investir na equipe. Mas tudo que vai, volta. Então, esses caras dão muito dinheiro. E cobram muito. E cobram muito também. E isso acaba endividando a equipe. E como a gente falou aqui, se você não investe num projeto... você vai ficar devendo esse dinheiro. Porque você não vai conseguir ter esse retorno. Você fica esperando que seja campeão, que seja campeão, que seja campeão. E se esse título não vem, exatamente. O ponto que eu tô trazendo o exemplo do Flamengo é que, porque existe uma tranquilidade maior da diretoria do Flamengo, de poder, às vezes, sustentar por mais tempo um Vitor Pereira que já estava dando errado, mas mesmo assim sustentou, porque não tem problema financeiro. E aí você não tendo problema financeiro, você vai esperar o resultado acontecer. A dívida do Flamengo caiu muito. Exatamente. E cai todo ano. E no caso do Atlético Mineiro, você se preocupa porque quando você sai de uma competição cedo, como a Copa do Brasil, que é uma competição que traz um retorno financeiro muito alto para o clube, o clube com muitas dívidas, você se torna impaciente com o trabalho do treinador. Você não tem paciência para que o treinador comece os resultados de degrau em degrau. Você quer que os resultados comecem para ontem. Por quê? Porque você precisa do dinheiro. E aí uma eliminação como essa da Copa do Brasil, sem sombra de dúvida nenhuma, pesou bastante para que existisse a pressão da diretoria do Atlético em cima do trabalho do Condé. E a preocupação de não ganhar uma Libertadores e de não estar ali liderando o Campeonato Brasileiro, a pressão da própria torcida. E a questão é que esses 2 bilhões de dívida que o Atlético Mineiro tem é muito por conta do departamento de futebol. Isso significa o quê? Transferência, gasto com transferência, folha salarial, e a gente olhar para um elenco que tem no banco, tá? Eu tô falando só jogadores do banco. Patrick, a gente tem Edenilson, a gente tem Vargas, Pedrinho. Então são jogadores aí que têm um custo muito alto. Sem dúvidas. E não entregam tanto assim, porque são reservas. Se fossem pelo menos um Hulk, beleza, o Hulk é titular, melhor jogador da equipe. Tudo bem ele receber um salário desse, mas o Edenilson e o Patrick salários altos. São salários altos também. Esses caras rendem tanto quanto o Hulk, entendeu? Por mais que eles recebem menos que o Hulk, mas juntos eles recebem muito. Exatamente. E são vários Edenilsons. Exato. Entendeu? Então isso acaba inflando e acaba dificultando até mesmo o processo da sociedade anônima do futebol que o Atlético Mineiro tanto quer. Tá na verdade, buscando... que os mecenas tanto querem.
Exato. Que, na verdade, os mecenas, eles tanto querem porque eles querem o dinheiro deles de volta, né? Exatamente, até porque eles vão virar donos do Atlético Mineiro com uma porcentagem. Que é diferente de você estar dando o seu dinheiro para ter um retorno como se fosse um sócio. É como se fosse um ativo seu. Exato. Você aumenta o seu patrimônio sendo dono de alguma coisa. Exatamente. E a questão da SAF que o Atlético Mineiro tanto quer é que com essa dívida elevada ele não vai conseguir vender, não vai conseguir atrair investidores, né? Vamos supor que os donos do PSG queiram comprar o Atlético Mineiro. Eles não vão fazer isso quando eles veem uma equipe recheado de dívidas. Ah, mas o Cruzeiro foi vendido. O Cruzeiro foi vendido pro Ronaldo, meu amigo. O Ronaldo, ele foi maluco. E é torcedor. Ele é torcedor do Cruzeiro. Talvez o Ronaldo, numa tentativa de salvar o clube... Na tentativa, não. Ele salvou o time. Por ser torcedor, ele fez isso. É um ato de... A gente pode dizer isso sem nenhum problema. É um ato de extrema loucura do Ronaldo. Com certeza. Eu lembro que tem até um vídeo famoso na internet que é o David Jones falando com o Ronaldo lá no Flow. No Sport, falando assim, quem é maluco de comprar o Cruzeiro? Ronaldo, no dia seguinte ele anuncia que é dono do Cruzeiro. É uma loucura muito grande, mas só pra encerrar isso, Ramon, eu acho que o ponto do Atlético Mineiro é ter justamente esse dinheiro de uma forma bem investida. Exato. Não você contratar muitos jogadores para que esperando que do nada você não seja campeão de tudo. Não vai adiantar nada e se você vender pra SAF, não sei o quê, e continuar fazendo a mesma vou tocar no assunto administração. Beleza, imagina, o Atlético Mineiro é campeão de tudo. E depois? Vai ganhar o que com isso? Vai valer a pena, às vezes, você ser campeão de tudo, ser campeão... Cara, pode ser campeão mundial. Imagine, mas daqui 5 anos você tá quebrado. Não, o Cruzeiro passou por isso, não foi? O Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, tricampeão da Copa do Brasil. Tudo, né? Exato, tricampeão da Copa do Brasil. Uma hora a conta chega. E pai, quando vê o Cruzeiro na Série B, com o risco de cair pra Série C e passando por que passou, né? Então, não vale a pena. Às vezes, o gastar desnecessariamente para ganhar títulos, às vezes não vale pro longo prazo. Então, respondendo a pergunta que eu te fiz, aquela lá, foi um acaso o Atlético Mineiro ter sido campeão em 2021? Não foi um acaso, mas pode ser. Exato. Dependendo aí do que pode acontecer do Atlético Mineiro, pode ser um acaso. Pode ser. Pode ser um parênteses. Até mesmo porque o futebol está sendo dominado por Palmeiras e Flamengo. E o Atlético Mineiro foi esse acaso, pegando no contexto histórico. No contexto, exato. Mas a gente tem que ver... vamos ver esse ano, como é que vai ser os próximos também, para ver se realmente esse título foi um parênteses da história do futebol. A gente torce para que não seja. A gente não espera que nenhum clube brasileiro tenha que passar por esse tipo de situação. A gente comenta e fala isso aqui até mesmo para que as equipes possam realmente, o torcedor possa analisar de uma forma muito mais... muito melhor do que você simplesmente falar de que fulano tá mal, de fulano tem raça. Posso entender o contexto, né, Léo? Pra poder ter uma melhor análise das coisas. Exatamente. E o Mais Fute tá aqui pra te ajudar nisso. Exatamente. Trazendo um conteúdo geral do nosso futebol, trazendo de tudo um pouco para que você tenha mais conteúdo, mais informação, mais qualidade no nosso futebol. Exatamente. Com essa mensagem aqui, essa propaganda bonita. Maravilhoso. A gente vai encerrando o programa de hoje. Você que está acompanhando a gente até aqui, muito obrigado de coração mesmo por estar acompanhando aqui o Mais Fute. Eu e o Ramon, a gente agradece o seu apoio e o seu ouvido. Exato. E compartilha, tá, gente? Você que acompanha o Mais Fute, compartilha com os amigos, compartilha com a família. Se você tem amigo atleticano, manda, assiste esse podcast aí. O pessoal tá falando aí sobre a questão lá do Atlético Mineiro, a dívida. O nosso único erro não foi ter baixado o vídeo do Michael Jackson. No próximo a gente tem que trazer isso aí pra pelo menos passar pro pessoal assistir aqui. Não, a gente vai ter que fazer uma performance. Isso seria maravilhoso, hein? Nós somos Clube Atlético Mineiro, olha aí. Ai. Maravilha. Um abraço pra você aí, torcedor atleticano, torcedor aí do Botafogo, do Souza. Do Campinense, A gente vai falar muito do Botafogo no próximo programa. Vai, o Belo tem assunto com força pra falar. Então é isso, muito obrigado e até uma próxima. Valeu.